Vito, um veículo que nasceu para o trabalho. Versátil, aguenta carga pesada, leva muito passageiro. Está sempre pronto para encarar desafio e ajudar no seu negócio. Mas que coisa, o Vito não é italiano, é alemão. Mercedes-Benz Vito, toda a tecnologia e a garantia de qualidade Mercedes-Benz para o transporte de cargas e passageiros. Visite já um concessionário Mercedes-Benz Veículos Comerciais em todo o Brasil. Vito, versatilidade no tamanho que você esperava. Mercedes-Benz Vans, nascidas para rodar. Na cidade somos todos pedestres. Sete horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é Band News FM, nós estamos numa baita de uma segunda-feira, 24 de abril de 2017, já entregou teu imposto de renda, Barão? Nada. Cala, obrigado. Não, minha contadora tá enrolando. Entregou, Boechat? Não, claro. Ah, bom, então tá certo. Cara, tanta porcaria que você tem que levantar. Lembra aquele fundo de R$30 que você resgatou, que não sei o quê? E aí o dentista pode, mas não pode. E aí o médico não sei o quê. É uma confusão, cara. Informe de rendimento. Como é chato esse troço. Mesmo quando você tem... E todo mundo hoje, muita gente tem que recorrer a um especialista, advogado não, contador e tal. É tanta porcaria que você tem que passar o ano inteiro guardando papel, porque lá na frente vai precisar. E você faz aquela promessa, né? Ano que vem vou guardar. Aí você esquece. Esquece, guarda, não sabe. E aí tem a restituição do plano de saúde, tem uma parte que você pode declarar, outra parte você não pode e tal. Rapaz, se eles fossem duros assim com todo mundo, hein? Nada que a gente tá vendo na Lava Jato a gente conseguiria ver. Porque esses caras movimentaram uma grana monumental pra cima e pra baixo, e saque em banco, e dinheiro vivo pra lá, dinheiro vivo pra cá, e tal. Nada, tudo passou em branco, numa beleza, uma maravilha. Aí você esquece ali aquele desgraçado daquele seu Twingo. Tá! Cai em cima o leão matando. Bom dia a todos, bom dia ao Café com o Jornal, do nosso Rafael Colombo, bom dia ao nosso Band News TV com o nosso Luiz Megali, no nosso Café com o Jornal com o nosso Luiz Megali, bom dia também às praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Obrigado por seu carinho, por sua audiência. Vamos tocar aqui o barquinho rapidinho. Olha, minha gente, todo mundo tem discutido sobre os desdobramentos aí da investigação, da Lava Jato, os inquéritos, os processos e tal. Hoje estava lendo uma reportagem na Folha de São Paulo com o nosso Frederico Vasconcelos, mostrando que aquilo que apareceu semana passada como um indicador de que os processos andariam com relativa rapidez no Supremo Tribunal Federal, talvez não seja tão fácil assim. A convocação de juízes auxiliares para apoiarem a ação dos ministros do Supremo no julgamento, no andamento dos processos da Lava Jato, está enfrentando resistências dentro do próprio Supremo. A Folha mostra hoje que 2 ministros, pelo menos, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, não querem delegar a juízes auxiliares as tarefas que entendem indelegáveis, intransferíveis. O Celso de Mello diz que a apreciação dos processos tem que ser pessoal, individual, cabe ao ministro do Supremo. O Marco Aurélio Mello vai pela mesma linha e diz que não vai pedir juízes auxiliares caso receba processos da Lava Jato. Há uma série de entraves internos e tal, a convocação dos juízes auxiliares, além da própria vontade soberana de cada ministro em poder delegar, transferir a esses auxiliares parte da análise daqueles processos sobre os quais tomarão decisões finais. É preciso que o juiz auxiliar desenvolva um trabalho que seja entendido como perfeito e acabado pelo ministro titular, para que, com base nesse trabalho, ele tome as decisões. Se ele tiver que rever o que o juiz auxiliar fez, evidentemente é como se não tivesse um juiz auxiliar ali. Ele passa a ter que analisar todas as peças novamente e tudo mais. O fato é que no mensalão, estava lendo na reportagem, foram convocados 14 juízes auxiliares pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo parou de julgar todos os demais processos, tornou-se uma corte quase que exclusiva, se não exclusiva, do mensalão, e mesmo assim nós tivemos uma demora considerável
diante da gravidade do assunto que estava sendo julgado e da pressão popular, da expectativa da sociedade em torno de conclusões. A Lava Jato corresponde a uns 30 mensalões, quer na sua dimensão penal, quer no número de envolvidos, quer no número de processos, quer no seu alcance econômico e mais ainda no seu alcance político e institucional. O país está desesperado, ansioso para que a Lava Jato chegue às conclusões, chegue a um desfecho. Eu chego a arriscar, minha gente, que do ponto de vista bem objetivo, é mais doloroso enfrentar a Lava Jato infindável do que uma eventual Lava Jato que não produz as penas que em muitas situações nós achamos que deveriam ser produzidas. Em outras palavras, o império da impunidade que sempre vigorou na justiça brasileira em relação a réus e suspeitos do andar de cima da escala econômica e da escala de poder, o império da impunidade, caso ele volte a predominar no desfecho da Lava Jato, ainda assim o resultado que será avaliado pela população é um resultado que terá como expectativa o tempo de conclusão da coisa. É preciso que o Supremo, as autoridades envolvidas nesse assunto entendam que é preciso dar um desfecho a essas questões. É preciso colocar um ponto que aponte um horizonte de conclusão de tudo que está sendo levantado, e é importante chamar a atenção que muita coisa ainda está para ser levantada. Vem aí a delação de Palocci, vem aí a delação da OAS, vem aí outras delações relevantes. Talvez até não aumente muito o número de personagens implicados, mas aumentará o número de processos. Então, em contraposição aos entendimentos de 2 ministros do Supremo em relação à convocação de juízes auxiliares, há também ministros que entendem que não basta convocar apenas 14 juízes, como fez o Mensalão, mas um número ainda muito maior. Não só de juízes auxiliares para a operação no Supremo, e essa é uma tendência de que o número possa ser bem maior do que foi no Mensalão, mas não só juízes auxiliares, como também assessores jurídicos especializados nesse tipo de processo, nesse tipo de legislação. A expectativa, portanto, minha gente, é de que a convocação dos juízes auxiliares aconteça em um prazo muito rápido, muito breve, mas não necessariamente garanta, dependendo do número que for convocado e do número de ministros que se dispuserem a usar esse trabalho de apoio como base para suas decisões, não necessariamente resultará numa solução que nos coloque diante de um desfecho da Lava Jato ainda, pelo menos os primeiros desfechos ainda ao longo do ano de 2018. Muita gente está analisando que pelos ritmos normais, antes do fim de 2018, o Supremo não decidirá nada relacionado aos réus da Lava Jato que tem foro privilegiado. Uma das figuras entrevistadas pela Folha de São Paulo nessa discussão é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Roberto Veloso. Ele diz que ele considera necessária uma articulação que coordene junto ao Supremo a Polícia Federal e o Ministério Público. Ele acha que esse esforço conjunto é a única forma de dar celeridade aos trabalhos do Supremo e à análise dos processos. Os magistrados especializados em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro dizem que haverá um volume maior de documentos a serem garimpados e analisados. Os inquéritos terão que ser bem fundamentados para virar processo, pois a delação por si só não é prova. Eles entendem que a força-tarefa criada no Supremo Tribunal Federal, já prevendo a convocação de juízes auxiliares, não será suficiente. Ela é essencial, diz a reportagem, mas não será suficiente para que o Supremo consiga dar uma resposta à sociedade em termos de tempo, sabendo que o passar do tempo é o maior aliado dos investigados e dos réus e dos implicados na Lava Jato. Vamos torcer para que a resistência dentro do Supremo seja, se não superada, pelo menos pequena, e que a convocação possa ser à altura do que a Lava Jato impõe pelo volume de processos, de réus, de investigados, de provas que precisam ser analisadas ali. Vamos tocar o barquinho, vamos lá. Em
Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Itaú Personalité. Chegou o investimento 360. Conheça. Quem disse que você precisa ter milhas para emitir passagens? Com o Viagem Fácil, produto exclusivo da Smiles, você garante suas passagens e só depois pensa em juntar as milhas. É viagem garantida. Se você ainda não é cliente Smiles, acesse smiles.com.br e venha experimentar. É mais fácil viajar com a Smiles. Garanta sua energia com No Break Senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. O mundo dos investimentos é cheio de possibilidades. Por isso, na hora de investir, é fundamental contar com um especialista de verdade. A assessoria XP é ideal para você descobrir uma forma diferente de investir e cuidar do seu patrimônio. Tudo isso com a expertise de quem tem mais de 15 anos de mercado. Já são milhares de pessoas investindo com a assessoria XP. Você pode ser a próxima. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. XP Investimentos. Para cada investidor, uma XP. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento XP Investimentos. Para cada investidor, uma XP. Descubra a sua. São 7h42. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2017. Depois do feriadão, muita gente retornando ao trabalho. E vamos que vamos. Teve um assalto milionário na fronteira entre o Brasil e Paraguai. Destaque chegando de Curitiba com Yara Magione. Pelo menos 30 criminosos são procurados pela polícia paraguaia depois de um assalto a uma empresa de transportes de valores na madrugada de hoje. Os bandidos levaram cerca de 40 milhões de dólares da empresa Prosegur, que fica na cidade del Leste, fronteira do Brasil com o Paraguai. Informações de autoridades locais são de que um policial foi morto e outras 4 pessoas ficaram feridas. 15 carros foram queimados. O grupo criminoso seria composto por integrantes do PCC. Tiros e explosões foram ouvidos por moradores vizinhos da empresa. Agora explodiram ali a Prosegur, ali, ó. Subiu uma fumaceira agora. Meu Deus do céu. A imprensa paraguaia trata este assalto como o maior da história do país, lembrando que foram levados 40 milhões de dólares. Um dos veículos utilizados pelo grupo criminoso chegou a ser abandonado com um fuzil antiaéreo. Agora, vou te contar o seguinte, hein? Um assalto, quiser 40 milhões de dólares é negócio para cinema. Agora, como é que chama? Prosegur. Não, em Cidade del Leste. Cidade del Leste. 40 milhões de dólares em espécies guardados numa empresa de segurança. Pô, você tem uma bala de dinheiro dessa, não pode ser vulnerável ao ataque, meu amigo. Cria um Fort Knox, ou então não deixa 40 milhões de dólares em espécie. Que coisa incrível, né? Por que está transitando 40 milhões de dólares em espécie numa empresa de transporte de dinheiro, de valores, que obviamente não tem condições de enfrentar um determinado tipo de ataque, tanto não tem que levar a grana. Eu sei lá, essas empresas que armazenam dinheiro, elas são chamarizes naturais de bandidos, e quanto mais dinheiro estiverem guardando lá de um dia para o outro, de uma semana para outra, mais sedutoras serão, né? É evidente que a informação de que essa grana está lá dentro é uma informação que vai vazar. Elas não podem confiar nesse tipo de garantia. Então, se não pode confiar nesse tipo de garantia e não tem estrutura para enfrentar determinados ataques, não pode ter essa quantidade de dinheiro lá dentro. 40 milhões de dólares. Está guardando 40 milhões de dólares em Cidade del Leste para fazer o quê com 40 milhões de dólares em espécie? Ah, porque é dinheiro que está sendo movimentado aqui pelo comércio. Pô, junta 5 milhões e tira, junta 2 e tira, manda para o banco, manda sei lá para onde. 40 milhões de dólares em espécie? Para quê mesmo, hein?
Os depoimentos de testemunhas na ação contra a chapa Dilma Temer no TSE. De Brasília, fala Thalita Almeida. O marqueteiro João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, devem prestar depoimento na ação do Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira na Bahia. Os dois fecharam acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República na Lava Jato. Na última semana, a PGR recebeu da Suíça dados sobre uma conta bancária que o marqueteiro João Santana usou para receber dinheiro não declarado por atuação em campanhas eleitorais, inclusive com pagamentos via Caixa 2 pela Odebrecht. O material foi compartilhado com o TSE, que agora vai julgar se houve abuso de poder político e econômico na chapa Dilma Temer. Ainda não há prazo para o fim do processo. Depois de mais de 3 horas de reunião, o presidente Michel Temer afirma que não vai promover novas mudanças nos textos das reformas trabalhista e da Previdência. Entre os que participaram do encontro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. A expectativa é de que, antes de seguir ao plenário, o relatório final da reforma da Previdência seja apresentado amanhã. Mais de Brasília, agora com Bruna Lima. Está marcada para esta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a votação do projeto que cria punições para casos de abuso de autoridade. A proposta traz divergências entre pontos estabelecidos no relatório final e sugestões de membros do Ministério Público. Por exemplo, o relator Roberto Requião manteve o trecho que trata de punições para supostas interpretações equivocadas da lei, além de permitir que qualquer um que se sinta ofendido por uma decisão judicial mova uma ação penal contra o magistrado do MP. Seguimos aqui com o noticiário, aqui na Band News FM, informações que chegam do Rio de Janeiro. Tayana de Oliveira. Familiares e amigos se despedem hoje do cantor Jerry Adriani, que morreu ontem à tarde no Rio. O velório acontece nesta manhã no cemitério do Caju. Já o sepultamento está marcado para as 5 da tarde, também na zona portuária da cidade. Ídolo da Jovem Guarda, o artista lutava contra um câncer e estava internado desde o início do mês por causa de uma trombose. Amigo há mais de 50 anos, o cantor Rony Von lembrou com carinho de Jerry Adriani. Ele era seguramente uma das melhores pessoas, os melhores seres humanos que eu conheci na minha vida, né? Já estávamos todos esperando esse desenlace, mas mesmo assim, quando acontece, o coração fica muito apertado. As obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, geraram quase 100 milhões de reais em propina para 3 partidos políticos. O valor teria sido repartido por ex-diretores da Petrobras, ligados ao PP, ao PT e ao PSB, segundo o ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria. A construtora alega ter sido procurada pelo empresário Aldo Guedes, que se apresentava como emissário do ex-governador do estado, Eduardo Campos, morto em 2014. As obras, que inicialmente custariam 7 bilhões e meio de reais, ficaram com a Odebrecht, OAS, Camargo Correia e Queiroz Galvão. A estimativa é de que a refinaria saia por mais de 60 bilhões de reais. Responsável pela revista Playboy, aqui no Brasil, a PBB Entertainment afasta um dos sócios acusados de assédio sexual. André Luiz Sanseverino e Marcos Aurélio de Abreu teriam prometido oportunidades de trabalho, fama e sucesso em troca de sexo e fotos nuas das candidatas. As mulheres foram contratadas em 2016 para trabalhos como recepcionistas em um evento como Coelhinhas, as personagens clássicas da publicação. As modelos estão processando os dois sócios e, segundo a TV Globo, apresentaram conversas mantidas pelo WhatsApp. Em nota, Playboy declarou que repudia toda forma de desrespeito e vai colaborar para elucidar os fatos. Um dos denunciados aí de assédio disse que, na verdade, as perguntas que ele fazia às moças nessas trocas de mensagens procuravam testá-las para ver se elas estavam vulneráveis a se tornar garotas de programa. Ou seja, apareceriam na revista, teriam sua imagem associada à revista, vice-versa, e depois entrariam num tipo de atividade que a qual a revista não quereria se associar. Então, ele perguntava assim: você toparia fazer sexo para ter vantagens? Aí a moça dizia não. Você aceitaria sair, fazer um programa com alguém que pudesse te colocar na capa da revista? Não. Você
e tarará, tarará. E quando pergunta por que você estava fazendo essas perguntas para ela, disse, porque eu estava testando a resistência dela a essa hipótese de ser seduzida por esse tipo de conversa, que tem muito no nosso meio. Aí a repórter do Fantástico matou o cara com a seguinte pergunta: sim, mas então por que depois dela dizer não a tudo, você cancelou o contrato dela? É o oposto, você tinha que dar um prêmio para ela, ó, você passou num teste difícil, né? Resistiu a todas as seduções possíveis e tal, as cascas de banana, tá promovida, vai ser capa dupla. Não. Então já que você não vai fazer nada disso, lamento, não vai ser capa, não vai ser foto, não vai ser nada. O cara se arrebentou todo, malandro. Dados da Superintendência Nacional de Previdência Complementar apontam que os fundos de pensão encerraram o ano passado com um rombo de quase 71 bilhões de reais. Em apenas 4 anos, o déficit do sistema subiu 700%. Em 2012, era de 9 bilhões de reais. O setor é composto por mais de 300 entidades que detêm quase 800 bilhões de reais em investimentos, cerca de 12% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Apenas 10 planos concentram 88% do déficit, entre eles o Previd, funcionários do Banco do Brasil, o Petros, da Petrobras, o Postales, dos Correios e o Funcef, da Caixa. O nome disso aí é previdência privada, certo? Os trabalhadores dessas estatais, desses órgãos, dessas entidades públicas, bancos, Caixa, não sei o que e tal, contribuem para esses fundos, que são os fundos das suas aposentadorias, das pensões de suas viúvas, etc. E tal. São fundo privado. Os gestores desse fundo são gestores privados. Em tese, estão cuidando de uma previdência, de um grupo específico, não é a previdência geral. A minha pergunta aqui de idiota, me perdoem, é a seguinte: 800 bilhões de reais... Não é isso a cifra? 800 bilhões em investimentos, o rombo é de 71. 71 bilhões de reais de rombo. Quem vai cobrir isso? Porque como são empresas públicas, você pode chegar e dizer, não, a empresa vai cobrir. Não, mas a empresa não é deles, não é dela sequer, é uma empresa pública, como diz o nome. É um banco público, é o cidadão brasileiro como um todo que se beneficia ou é prejudicado pelo que ela faz. Então, já aconteceram situações em que estatais tiveram que aportar recursos para tapar buracos de fundos que foram mal geridos. A pergunta é, a sociedade como um todo tem que segurar esse nabo, porque ele vai estourar em algum momento, ou as empresas, os trabalhadores dessas empresas? E outra pergunta, se são os trabalhadores dessas empresas, como é possível impor a esses trabalhadores uma contribuição adicional, um sacrifício adicional ou uma falência do seu horizonte de aposentadoria por causa de crimes de gestão que foram praticados por indicações de gente indicada? Por exemplo, o Eduardo Cunha tinha um interesse patológico no fundo de pensão de Furnas. Real Grandeza é o nome desse fundo. E ele não queria propriamente o presidente, não, ele queria o diretor financeiro. Eu cansamos de dizer aqui, por que partidos têm que indicar presidente de fundo de pensão? Por que partido tem que indicar diretor financeiro de fundo de pensão? Essas gestões aparelhadas, criminosas, investimentos feitos para dar errado, é que produziram esse rombo. A discussão agora é o seguinte, repito, esse abacaxi vai estourar no colo de quem? Ou dos próprios trabalhadores, que são, em tese, os mantenedores desses fundos, ou nos recursos das estatais, que são nossas, são de toda a sociedade. Quem é que vai pagar esse pato aí? Agora destaque chegando de Curitiba com Ângelo Sfair. A semana na Justiça Federal em Curitiba será marcada mais uma vez por interrogatórios de réus da Operação Lava Jato. Na quarta-feira, o juiz Sérgio Moro deve tomar os depoimentos dos ex-executivos da empreiteira OAS, Fábio Ionamini, Paulo Gordilho e Roberto Ferreira, no processo que apura o caso Triplex. Um dia depois, são interrogados em Curitiba os réus da Operação Calicut, entre eles o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, e a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo. Na sexta, a Justiça retoma os interrogatórios do processo que investiga o apartamento no Guarujá, litoral paulista, na audiência com o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. As eleições legislativas da França serão realizadas só em junho e ainda não é possível prever se o novo presidente terá maioria no parlamento. Na disputa presidencial, segundo turno entre o candidato de centro Emmanuel Macron e a representante da extrema-direita Marine Le Pen.
ele obteve cerca de 24% dos votos contra 21% dela. Com os partidos tradicionais no país, o socialista do atual presidente François Hollande, republicanos do ex-presidente Nicolas Sarkozy, afastados da presidência pela primeira vez na história da República Francesa, o futuro presidente terá o desafio de conseguir maioria no parlamento. Atualmente, a Assembleia Nacional tem 577 membros, com 292 do Partido Socialista de Hollande e 199 republicanos do Partido de Sarkozy. Depois de saber do resultado, Marine Le Pen afirmou que os franceses têm de escolher entre dois projetos políticos bem distintos. Ou nós continuamos sem fronteiras, sem proteção, com a perda de trabalho, a imigração em massa, a livre circulação de terroristas, ou escolhemos a França, com fronteiras que protegem os empregos, nosso poder de compra, nossa segurança e nossa identidade nacional. Olha, eu tinha pedido aqui à nossa redação para fazer aí um levantamento sobre o horizonte do parlamento, francês, em função das eleições. Tá? Agora, então, tem a Assembleia Nacional, o Congresso deles, tem 577 integrantes. Desses 577, quase 500 são de dois partidos. O Partido Socialista, do François Hollande, e o Partido Republicano, do Nicolas Sarkozy. Os dois partidos estão numa situação de descrédito, de depreciação eleitoral gigantesca. Não se sabe quantas dessas cadeiras permanecerão sob controle desses dois partidos e o quanto crescerão as bancadas nanicas, principalmente do partido da Marine Le Pen. Seja lá quem for o eleito, e tudo indica que o Macron está levando vantagem aí inicial nas pesquisas e tal coisa. Mesmo na eleição, né? Na eleição ele ganhou um pouquinho. Ganhou por um pouquinho, mas agora para o segundo turno as projeções e tal indicam que cresce essa vantagem dele. Os dois candidatos derrotados já vi alguma coisa apoio da ordem de 60% a 30%. Enfim, vamos esperar, porque sabe como é que é, né? Tá todo mundo escaldado com esse negócio. Assim como aconteceu com o pai de Marine Le Pen, 15 anos atrás, na época contra Jacques Chirac. Só que ele nunca chegou a estar tão bem posicionado, sempre foi menos. Né? Pesquisa 62-38, Boechat, segundo turno. 62 a 38 a favor do Macron. O fato é que ele vai ter que negociar muito com um Congresso onde muito provavelmente, tudo indica, o seu partido não vai ser a força partidária, né, predominante. Né? E quem vai surgir no espaço da derrocada dos socialistas e dos republicanos nessa eleição? Essa é a grande questão, porque o cara assume com um discurso, mas tem um Congresso que não embarca na mesma pauta, pronto, lá se vai toda essa... Vejam aí o segundo mandato do Obama, como é que foi, né? Com os republicanos, aliás, o primeiro também, com os republicanos engessando boa parte do governo dele. O agravamento da crise na Venezuela leva mais pessoas a protestarem nas ruas do país. Informações com Renan Suquevicius. Grupos de oposição convocam novas manifestações contra o governo de Nicolás Maduro para hoje. A Venezuela está perto de completar um mês de protestos reprimidos com violência por parte das forças do governo. Com as informações oficiais incertas, estima-se que entre 15 e 20 pessoas morreram nas passeatas e em saques nos últimos dias. Neste fim de semana, ao menos 10 pessoas morreram eletrocutadas em uma cerca elétrica para evitar os roubos e por disparos de arma de fogo. A reportagem da Band News FM, moradores de Caracas e de Isla Margarita relataram falta de remédio e alimentos. Eu tenho comida porque eu lo que trabalho para comer. O preço da comida está dolarizado, mas o salário das pessoas não está dolarizado. Depois de 22 anos, Flamengo e Fluminense vão decidir o título do Campeonato Carioca. Ontem o Mengão venceu o Botafogo por 2-1 e no sábado o Flu fez 3-0 no Vasco. E mais resultados do Campeonato agora paulista. Em São Paulo, Corinthians e Ponte Preta vão reeditar a final do Paulistão de 77 e 79. Ontem o Corinthians ficou no empate 1-1 com o São Paulo. No sábado a Macaca até perdeu por 1-0 para o Palmeiras. Como tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 em Campinas, também se classificou. A final do Campeonato Mineiro de Belo Horizonte, fala Micael Barbieri. A vitória por 3-0 contra o RT na segunda partida da semifinal coloca o Atlético na 11ª final seguida do Campeonato Mineiro. A equipe de Roger Machado mostrou à torcida ontem uma novidade. O goleiro Vitor, que entrou em campo como titular depois de 4 meses se recuperando de uma lesão no ombro. O Galo vai decidir o estadual agora contra o Cruzeiro, que eliminou o América no Mineirão. E por falar na Raposa,
Souza, o time de Mano Menezes precisava apenas de um empate contra o Coelho, mas a Arrascaeta fez o placar ficar em 2-0 a favor do Cruzeiro. O primeiro jogo da final com o Clássico está marcado para o próximo domingo. São 7 horas e 59 minutos. Dá uma arredondada, vai. 8 horas da manhã. Tem problemas, hein? Problemas essa manhã na linha 1 azul do metrô. Houve uma falha no sistema de energia na estação Vergueiro, sentido Jabaquara, e por isso muitos passageiros encontrando dificuldades para embarcar. Se você utiliza a linha 1 azul do metrô, saiba que agora vai encontrar problemas, plataformas lotadas. O metrô diz que a situação já foi resolvida, foi na estação Vergueiro, onde houve a falha de energia, mas até agora muitos ouvintes escrevendo para cá, mandando fotos de plataformas cheias na linha 1 azul do metrô. O rodízio municipal de veículos está valendo, vai até às 10 horas da manhã. Hoje, o rodízio para quem tem carro com placa de final 1 e final 2. E vamos direto para o alto, informações chegando com a Isadora Giovinazzo. Fala, Isadora. Helicóptero da Band News FM agora sobrevoando a rodovia Castelo Branco. Tem acidente no trechinho de Barueri na direção São Paulo, no quilômetro 25. Lentidão para o motorista, pelo menos a partir do 31. Souvenir Max Rendimento, grande no rendimento, na economia e na qualidade. Nosso ouvinte Alan informa que tem acidente agora entre 2 carros e 2 motos no quilômetro 16 da rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, próxima entrada de Diadema. Muito obrigado, viu, Alan? E tem outro ouvinte aqui, é o Guilherme, informando que tem acidente grave agora na marginal do Rio Tietê, carro capotado próximo ao terminal rodoviário, pista central, sentido Castelo Branco, Corpo de Bombeiros já está por lá. Então, repetindo o acidente aqui, marginal Tietê, pista central, sentido Castelo, próximo ao terminal rodoviário do Tietê, tem um carro capotado por lá. O Corpo de Bombeiros já está presente, foi o Guilherme que mandou mensagem para a gente. Muito obrigado. E continuam as complicações na Zona Sul de São Paulo depois do rompimento de uma adutora da Sabesp. O vazamento aconteceu na manhã do último sábado, inundou parte da rua Dona Inácio Shoa. A via continua bloqueada no cruzamento com a rua Dona Brígida. Reparo terminou ontem, mas ainda muitos moradores daquela região da Vila Mariana, Aclimação, Ipiranga, Vila Monumento, Vila Independência, Jardim Glória, estão sem água. Então ainda há complicações nesta região mesmo depois do serviço ter sido realizado no último sábado. Tem gente que vê a vida sempre do mesmo jeito. E tem gente que enxerga outras possibilidades, com o novo Honda WR-V. Design robusto, exclusivo conjunto de suspensões, com mais espaço interno, faróis com luzes diurnas em LED e multimídia de 7 polegadas com navegador. Chegou o Honda WR-V, a vida por outro ângulo. Faça já um test drive. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Você é capital, é interior, você é sucesso, é aventureiro, você é o Brasil inteiro, você é de todo lugar. Você é o que você quer ser, não é o seu cartão pra fazer acontecer. Você é pop, você é sabor, é inspiração, é invenção e vibração, você é batalhador, você é de todo lugar. Você é o que você quer ser, não é o seu cartão pra fazer acontecer. Você é o que você quer ser, não é o seu cartão pra fazer acontecer. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Sou feliz agora. Você é o que você quer ser. Elo é o seu cartão. Aconteça. São 8 horas e 3 minutos. Nesse fim de semana, morreu o sétimo motociclista nas marginais aqui em São Paulo, desde que houve o aumento no limite de velocidade. O aumento começou no dia 25 de janeiro, quando foi aniversário de São Paulo. Os dados são da própria CET. A última vítima, mais uma vez, um motociclista que foi atingido por um carro ontem de manhã na pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da ponte da Freguesia do Ó. O garupa chegou a ser socorrido, passa bem. O motorista do carro, por sua vez, fugiu e não prestou socorro. Só dando esse dado, né, Boixá? São 7 mortes em 3 meses, praticamente. Foi dia 25 de janeiro que houve a mudança de velocidade nas marginais, desde que houve o aumento, né? E as 7 envolvendo motociclistas.
Você sabe, Barão, que desde que eu me mudei para São Paulo, já tem 12 anos, e sempre que eu vinha aqui episodicamente, me impressionava muitíssimo, né, a coisa das motocicletas aqui em São Paulo, os tais corredores, né? E as reações que eles têm quando um carro muda de pista, ou quando liga a seta para mudar, enfim, nessa disputa enlouquecida contra o relógio, e eles são talvez aqueles que mais têm que enfrentar o relógio como inimigo, como adversário, o resultado acaba sendo uma carnificina constante, se não nas marginais. Se você pegar o número de motociclistas mortos na região metropolitana de São Paulo, ou na própria cidade de São Paulo, você vai ter, independentemente da redução de velocidade, índices altíssimos, que o aumento da velocidade parece só ter agravado ou voltado a agravar. O que eu sempre me perguntei é como é possível uma cidade como São Paulo, uma região metropolitana como São Paulo, nas vias onde os acidentes são mais frequentes, não estabelecer algum tipo de padrão de engenharia de tráfego que isole, que separe as motocicletas no seu fluxo, pelo menos o fluxo mais constante e tal, numa pista, numa meia pista, ou que seja. Houve algumas tentativas que não funcionaram. Por exemplo, na Avenida Sumaré, alguns anos atrás, tentaram fazer essa pista exclusiva para motos. Não funcionou. Mas por que não funcionou? Como é possível não funcionar? Quer dizer, é melhor deixá-los soltos no meio de um trânsito no qual eles serão sempre vítimas em caso de acidente? Quer dizer, não é possível que a engenharia de tráfego não tenha uma solução, pelo menos que reduza um pouco a questão da vulnerabilidade aí dos acidentes constantes. Repito, o aumento de velocidade nas marginais, ninguém vai poder negar esse número. 7 mortos em 3 meses, nenhum morto em 12 meses do ano passado. Supondo que esses números reflitam a verdade sobre o ano passado, me causa uma certa surpresa que durante 12 meses não tenha havido uma única morte, mas enfim, supondo que esses números estejam corretos, está clara a relação entre o aumento da velocidade e a letalidade nas marginais em relação aos motociclistas. A solução é a redução da velocidade ou há outras soluções? Porque a redução da velocidade ela também é vista como um transtorno por uma parte significativa da população de São Paulo. Esse é um fato. A população de São Paulo não aprovou a redução da velocidade de forma tão acachapante que possa se dizer que tudo bem, reduz a velocidade que eu estou dentro, é isso que eu quero, etc. e tal. Não é verdade. Então é preciso ver o seguinte, a única solução para a questão da mortalidade de motociclistas nas marginais é a redução da velocidade? Se me parece que a discussão tem que ser reaberta. O que eu acho, ou suspeito, é que talvez não seja a única forma. Não é possível, pô. Você não pode fazer, digamos, as pistas com sinalização própria e tal, e ali velocidade própria, e o motociclista que trafegar fora daquela pista vai tomar multa, o que trafegar naquela pista acima da velocidade vai tomar multa e tal, porque o aumento da velocidade parece ser determinante para o aumento de mortes, a redução da velocidade pode não ser a única solução, ou a única ideia a ser considerada, e há também uma evidente, quem anda em São Paulo sabe disso, eu escolhi aqui os motociclistas como a principal maravilha de São Paulo quando me mudei para cá, continuo achando isso. Eles são uma força de trabalho sem a qual essa cidade para. É uma força de trabalho extremamente sacrificada, predominantemente jovem, já pais de família de forma precoce, gente que não tem muita alternativa no mercado e que se matam para poder cumprir trabalhos, tarefas desumanas. Ok, colocado tudo isso, acrescente-se o seguinte, eles botam para quebrar. Falo isso como alguém que gosta deles e é solidário a eles, mas o que eu vejo de maluquice dos caras fazendo é uma loucura. Não que o trânsito não corresponda à altura, hein? Os motoristas não fazem, mas é impressionante também. É a soma desse troço todo com esse resultado terrível aí que a gente acaba de ouvir. Toda vez que a gente toca nesse assunto, chegam milhares de mensagens, é algo que toca muito o ouvinte, né? E a maioria chega desse jeito mesmo, falando, os motoqueiros abusam mesmo, cometem coisas malucas do trânsito e tudo mais, né? E olha, muitos fazem isso mesmo. A esses eu diria o seguinte, Barão, só um parênteses. Os motoqueiros abusam. A diferença é que eles pagam com a própria vida. Os motoristas também abusam e amassam a lataria do carro. Então vamos parar com esse negócio de achar que o motoqueiro
é o vilão da história e nós, motoristas, somos os santos. Não. Todos somos vilões, com a diferença de que eles, por estarem em motos, morrem e nós amassamos a lataria. Temos informações agora sobre aquela situação complicada ali na região da Vila Mariana, no fim de semana ainda. O repórter da Rádio Bandeirantes, Hugo Vecchiato, tem mais informações. Fala, Hugo. Barão, continua interditada a rua Dona Inácia Uchoa aqui na Vila Mariana depois do rompimento da adutora da Sabesp que aconteceu no sábado. Essa interdição ocorre entre a rua Dona Brígida e a Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim San Girardi. É apenas um trecho de um quarteirão, mas que causou um transtorno danado durante o fim de semana. O vazamento que foi contido só na madrugada de domingo. As equipes já taparam o buraco com concreto, terra e pedras, mas ainda falta passar a manta asfáltica e isso só deve acontecer entre hoje e amanhã, Barão. Valeu, Hugo. Mais do alto, agora com a Isadora Giovinazzo. Fala, Isadora. Helicóptero da Band News FM agora acompanhando o trânsito da Marginal do Rio Pinheiros. Caminho difícil na direção de Interlagos, entre a saída do Cebolão e o Jockey. E para Castelo Branco, trânsito parado entre Ponte Transamérica até o Morumbi. Com o programa Saúde Fila Zero, a Prefeitura de Santo André está tirando mais de 115 mil pessoas da fila de espera e está mostrando que dá para fazer e fazer do jeito certo. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas, tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. A tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. Tira a sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Dá pra fazer um seguro pro meu carro só pelo celular? Agora dá. Na Use você monta seu seguro do seu jeito, escolhe o que quer e paga só pelo que contratar. E o melhor, é tudo online, direto do celular e seu carro fica seguro na hora. Viu como é diferente? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. São 8 horas e 11 minutos. Band News FM. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento XP Investimentos. Para cada investidor, uma XP. Descubra a sua. O mundo dos investimentos é cheio de possibilidades. Por isso, na hora de investir, é fundamental contar com um especialista de verdade. A assessoria XP é ideal para você descobrir uma forma diferente de investir e cuidar do seu patrimônio. Tudo isso com a expertise de quem tem mais de 15 anos de mercado. Já são milhares de pessoas investindo com a assessoria XP. Você pode ser a próxima. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. XP Investimentos. Para cada investidor, uma XP. Garanta sua energia com no-break senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota a força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. Ah, e a manutenção tem que ter o preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade, somos todos pedestres. E aí, Neto, como é que foi a viagem? Foi show! Duro é chegar em casa e ter um caminhão de roupa pra lavar. Lava na 5sec. Eles têm a promoção pré-pago dia a dia pra lavar suas roupas simples. E quanto mais você lavar, mais barato fica a peça. E tem um só pra camisas, que você lava 10 camisas por um preço bem menor. Ah, então vou juntar tudo e deixar na 5sec e já pegar um cineminha, vamos? Só se for agora. Pré-pago 5sec. Economize tempo e dinheiro. E tem até 60 dias para utilizar. 5sec, a lavanderia inteligente. Confira itens e regulamento na loja. Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento: Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. E Rimini Street. Corte seus custos de suporte de banco de dados em no mínimo 50%. Ligue para 5095-1562. Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica vai falar do Tribunal Superior Eleitoral. Fala, Mônica.
Bom dia, Boechat, bom dia a todos. Pois é, hoje o Tribunal Superior Eleitoral retoma o processo de cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, que disputou a campanha presidencial de 2014 e agora é investigada por abuso de poder. E quem vai estar hoje, Boechat, à frente dos juízes prestando depoimento é o já célebre casal João Santana e Mônica Moura, marqueteiros, réus confessos e delatores, que vão esmiuçar, detalhar como eles foram pagos pela Odebrecht para fazer a campanha de Dilma e Temer. Os dois já admitiram à justiça que receberam dinheiro de Caixa 2, fora do Brasil, para campanhas de Lula, de Dilma, do PT. Devem confirmar hoje tudo para o ministro Herman Benjamin, obviamente focados na eleição de 2014, detalhando como foram feitos esses depósitos em 2014. João Santana pode puxar um pouco mais, Boechat, o presidente Temer para o centro desse furacão, afirmando que os serviços dele não foram para Dilma apenas, mas também para o então candidato a vice, com gravações de programas eleitorais com ele, enfim, reforçando um pouco o esforço da defesa da Dilma de dizer que as responsabilidades não podem ser separadas, Dilma culpada, Temer inocente, porque se tratava de uma chapa única, com arrecadação única, mesmo que em contas bancárias separadas, gastos conjuntos que beneficiaram os dois, tanto que os dois foram eleitos e hoje Temer está presidindo o nosso país. Depois disso, a defesa tem 2 dias para apreciar o novo depoimento, 5 dias para se manifestar, e então, em meados de maio, o Boechat, o relator, Herman Benjamin, vai dar o seu veredito, finalmente, para ser apreciado pela Corte. Tudo indica que isso vai ocorrer em maio, mas o caso vai ser mesmo julgado? A aposta nos bastidores é de que algum magistrado deve fazer um pedido de vista, pedido para estudar melhor o processo, empurrando esse julgamento aí lá para o ano que vem, Boechat, se é que julga no ano que vem. Ou seja, temos mais um julgamento projetado para o já turbulento ano da eleição de 2018, né, Mônica? Parece que pouca coisa vai acontecer ao longo deste ano, além das tomadas de depoimento, levantamento de provas e tudo mais, né? Oitiva de testemunhas, esse tipo de coisa. O processo do TSE está longo, né, Boechat? Quer dizer, já causou um desgaste grande aí, tanto para Dilma quanto para o Temer, com delatores, enfim, contando ali o que também repetiram para o Supremo Tribunal Federal nas delações, mas julgamento mesmo, eu acho que vai vir aí um relatório forte do ministro Herman Benjamin, um novo desgaste, novas manchetes, tudo, mas julgamento mesmo, pelo que eu ouço dizer, pelo que apurei, acho que é difícil que ocorra. Eu acho que, de fato, algum ministro, ainda mais porque tem 2 ministros novos na corte, recém-nomeados pelo próprio Michel Temer, e que tem todo esse pretexto, ou enfim, essa razão, esse motivo de pedir mais tempo para estudar. Embora não necessariamente esse pedido parta de um dos dois, não estou falando isso, mas a aposta é que alguém ali vai, de fato, pedir mais tempo para deixar um pouco a poeira baixar. Será que a poeira baixa, né? Bom, de tal forma que vai se dar aquilo que em algumas ocasiões a gente conversou aqui, né, Mônica? Muita manchete, muita análise, muito comentário, muita entrevista, muito debate, não é para nada. Porque, juridicamente nada. Porque a efetividade desse processo, só poderia ser alguma se produzisse consequências ainda no mandato de Michel Temer, que termina em dezembro. Já foi caçada, não pode mais ser caçada, então não tem efetividade. A efetividade possível, não estou dizendo sim ou não, estou dizendo a possível é a seguinte, contra a permanência do Temer na presidência da República, coisa de onde ele sairá naturalmente em dezembro de 2018. E antes mesmo disso, haverá eleições em outubro. Alguém acha possível uma decisão dessa gravidade numa reta final de mandato, com eleições em campo e tudo mais? Eu insisto aqui, né? Supondo que a economia comece a bombar hoje. A gente termina o programa aqui, os números da economia começam a bombar, a taxa de emprego aumenta, de 13 milhões de desempregados cai para 1 e tal. Quem é que vai tirar o Temer da tentativa de um novo mandato? Vai chegar em cima de uma eleição dizendo, agora você sai por causa daquele processo. Eu duvido que aconteça isso. Então esse processo nasceu para produzir isso mesmo, rigorosamente nada. Essa é que é a verdade. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até lá, Mônica. Até amanhã. Um beijo, um abraço. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos
todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Na vida de um empreendedor, nada é pequeno, nem o sonho, nem as vantagens de ser net empresas. Então vem conquistar gigante, com 30 mega Wi-Fi grátis, 2 linhas telefônicas e atendimento técnico em até 4 horas. Tudo isso por R$ 49,90. E você ainda conta com o Presença Web, um sistema exclusivo da NET para criar sites de um jeito super fácil. 30 mega mais 2 linhas de telefone por R$ 49,90. Assine agora, 4004-8844. Consulte condições de aquisição. O sol tá brilhando aqui pelos lados da zona sul de São Paulo, mas ainda amanhã não tá quente, longe disso. Ô, Laura Ferreira, como é que fica o tempo hoje, hein, Laura? Oi, Barão. Segunda-feira com poucas nuvens sobre o estado de São Paulo. A massa de ar seco dificulta a formação de instabilidades, então a gente segue com o tempo aberto e firme, né? O que significa sem chuva. Talvez no litoral, uma garoazinha, mas a chance é pequena também. A gente tem os ventos úmidos que sopram no mar, isso favorece um pouco de nebulosidade na faixa litorânea, mas nada que chame muita atenção, não. O predomínio realmente é de tempo seco, a massa de ar dificulta a formação de instabilidades e aí vai garantir uma segunda-feira ensolarada. A temperatura sobe um pouco mais em relação a ontem, né? Ontem os termômetros ficaram ali nos 21 graus durante a tarde, friozinho. Hoje máxima já de 24, aí já não dá para reclamar de frio à tarde, porque aí à noite esfria de novo, mas vem aí uma nova frente fria junto com uma nova massa de ar polar. Então, primeiro vem a chuva mais para o meio da semana e depois a queda de temperatura novamente. Valeu, Laura. O nosso ouvinte aqui, o Júlio Toyama, diz que ainda está complicado o embarque na linha 1 azul do metrô. Ele está na estação Tucuruvi, diz que a velocidade está reduzida, maior tempo de parada por causa do problema que houve na estação Vergueiro. Falha de energia por lá e até agora complicando a vida do passageiro na linha 1 azul. Obrigado, viu, Júlio, pela mensagem. Temos mais informações do alto. Nosso helicóptero Fly Isadora Giovinazzo. Helicóptero da Band News FM agora acompanhando um capotamento na marginal do Rio Tietê. Um veículo de passeio capotou na Tietê na direção da Castelo, próximo ao terminal rodoviário do Tietê pela pista central. Já tem lentidão para o motorista pelo menos da saída da Ayrton Senna. Dia das Mães é no Tietê Plaza Shopping. Concorra a 12 vários presentes de 5 mil e a 5 viagens para o Sauípe Resorts. Marginal Tietê entre as pontes Piqueria e Anguera. Decidi que hoje, enfim, é tranquilo para mim. Se o futuro é certeza, vou dizer mais sim do que não. Amanhã eu garanti, tão feliz estou aqui. Meu presente é leveza, meu futuro está em minhas mãos. O meu hoje é leve como a vida pede, como a vida pede. Para o hoje ser mais leve, conte com a Previsul Seguradora. Peça ao seu corretor. Aluguei um carro velho, o pior da minha vida. Vira a chave, pode movida. Sem ar-condicionado, vou ficar derretida. Vira a chave, pode movida. Lá tem carro com Wi-Fi e uma frota colorida. Vira a chave, pode movida. A frota mais moderna com Wi-Fi 4G móvel e ar-condicionado. Alugue um carro agora em movida.com.br ou ligue para 0800 606 8686. Helicóptero da Band News FM agora sobrevoando a Zona Leste, observando o caminho para o motorista que segue na direção do centro, carregado na passagem da Gamelinha até a chegada à Penha e mais à frente volta a congestionar também do Tatuapé até a ligação leste-oeste. Para o bairro a condição é boa. Móvel Delvac Utilitário, o primeiro lubrificante desenvolvido especialmente para veículos urbanos de carga, com aditivos e qualidade para fazer o seu caminhão rodar muito mais. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec zero manchas, tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica, Baltec zero manchas. A tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica, Baltec zero manchas. Tira a sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec zero manchas. A projeção de crescimento do e-commerce é de mais de 10% para os próximos anos e estar preparado para esse mundo é obrigatório para o sucesso das empresas.
Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Rafael Forte, Country Manager Brasil da VTEX. Rafael, o que nos espera nos próximos anos? A primeira não é uma tendência, é uma realidade, né? A gente está falando do móvel, né? Do celular, venda por celular. Por que isso já é uma realidade? Porque hoje todo mundo tem internet ao alcance das suas mãos dentro do seu bolso, né? Hoje mais de 50% das visitas e constantemente o número de vendas vem subindo bastante. Então isso você tem que ficar bastante atento. A segunda são as redes sociais, né? As redes sociais, elas têm o poder de criar e destruir marcas. Então é importante que você saiba se relacionar com seus clientes através dessas redes sociais. E a terceira, que é muito importante, vem com muita força, são os robôs, né? Nós temos exemplos, por exemplo, do shopfacil.com.br, onde você consegue comprar no e-commerce deles através do Messenger do Facebook, ou seja, dentro do chat você conversa com o robô e conclui a sua venda por ali, né? São 3 tendências muito fortes que vêm para reforçar a venda do e-commerce no mercado brasileiro e mundial. Tudo bem, eu conversei sobre tendências do e-commerce para 2018 com o Country Manager Brasil da VTEX, Rafael Forte. Rafael, obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Tem dúvidas sobre o setor de comércio eletrônico? Escreve pra gente, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Você ouviu mais um boletim sobre e-commerce, na parceria de conteúdo da Band News FM com a VTEX. O maior evento de e-commerce e varejo multicanal da América Latina, VTEX Day, dias 30 e 31 de maio no São Paulo Expo. Presença confirmada de Richard Branson e mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais. Show de encerramento com Ivete Sangalo. Inscreva-se em www.vtexday.vtex.com.br. Auto Informe, com Joel Leite. Oferecimento Honda WRV. A vida por outro ângulo. Faça um test drive. O ronco forte do motor pode provocar adrenalina ou estresse. Depende da hora e do lugar, né? Se você estiver assistindo uma corrida no autódromo ou acelerando um esportivo, o barulho do motor vai provocar emoção. Já no trânsito pesado, não há nada mais irritante. Roncos, barulhos, conforto acústico e qualidade sonora são itens estudados com muito empenho pelos fabricantes de veículos. Às vezes é preciso eliminar ruídos, às vezes é preciso introduzir o barulho para quebrar um incômodo silêncio, caso de alguns veículos elétricos que sinalizam a sua presença com sinais sonoros. Testes de ruído são feitos em laboratórios e em túnel de vento que revelam a necessidade de ajuste no desenho do carro e de forma a melhorar a aerodinâmica. Se altas tecnologias são desenvolvidas para a eliminação de ruídos, outros estudos desenvolvem equipamentos para ampliar o barulho do motor de forma a proporcionar mais prazer, mais emoção ao motorista. A GM, por exemplo, criou um sistema de ressonadores que intensifica o ronco do motor dentro da cabine em giros mais altos para satisfazer o dono do carro. Segundo uma fonte da montadora, trata-se de uma experiência única para admiradores de carros esportivos. Joel Leite, da agência Auto Informe para a Rádio Band News. São 8h27 agora. Band News FM. Milhares de pessoas já abriram suas contas no BTG Pactual Digital. E todas elas contam com as mesmas condições e taxas dos maiores investidores do Brasil. E como o BTG Pactual Digital só faz investimentos, ninguém vai ficar tentando vender capitalização, consórcio, nada disso. Acesse btgpactualdigital.com e invista seu dinheiro no maior banco de investimentos da América Latina. Agora acessível e digital. Chegou a hora. Dê um BTG nos seus investimentos. Garanta sua energia com No Break Senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. Coloquei Claro na minha distribuidora de bebidas. E também contratei Net Empresas. Ganhei o dobro de internet no meu smartphone. Tenho internet de alta velocidade, minutos e torpedos à vontade. Agora, com tudo isso, virei um gigante do ramo. Vem pra Claro. Aqui sua empresa tem as melhores soluções. Acesse claro.com.br/PME e receba a visita de um consultor Claro. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Bradesco. Com você pra frente.
8h29. O Tribunal Superior do Trabalho decide que as empresas não podem exigir a certidão de antecedentes criminais de candidatos a emprego, salvas algumas exceções. Entre outras, os vigilantes, empregados domésticos, cuidadores de menores e idosos, motoristas rodoviários e bancários. Nos demais casos, o TST entende que as companhias podem ser condenadas a pagar indenização por danos morais, independentemente de o candidato ter sido ou não admitido. A regra vale para todo o Brasil. Portanto, o TST entende o seguinte: se uma empresa vai contratar alguém, ela não tem o direito de pedir atestado de bons antecedentes. Faz exceção para vigilantes, para empregados domésticos, para cuidadores de menores e cuidadores de idosos, para motoristas rodoviários e para bancários. Eu pergunto o seguinte, e se for o chefe do almoxarifado? Se for o balconista? Se for o cara da farmácia, o balconista da farmácia? Eu não entendo. Se você abre exceções para vigilante, empregado doméstico, cuidador de menor e de idoso, motorista rodoviário e bancário, qual é a peculiaridade destas funções sob este ponto de vista, ou seja, que não se aplica a outras muitas? Não faz sentido, né? Ou bem é lícito que um empregador queira saber qual é o histórico de quem está empregando, e eu não acho isso nenhum absurdo. Não vejo razão para você proibir alguém que vai empregar alguém de dizer, não, quero saber. Tá lá, o cara pode estar, mas você pode não querer pegar uma pessoa que tem um histórico que te deixe desconfortável ou inseguro. Que história é essa? Não permitir ao empregador fazer esse tipo de, tomar essa decisão. Eu não sei se o tribunal proíbe que a empresa verifique isso por conta própria. Talvez, aí pode haver esse detalhe, né? Talvez o TST esteja dizendo assim, você não pode pedir. Você pode eventualmente... certidão, isso. Você pode obtê-la, né? Você pode consultar por conta própria, mas não pode pedir, não é isso? É esse o sentido da decisão? Aí faz um certo sentido. O que eu não entendo é que se negue ao empregador o direito de fazer esse tipo de pesquisa. Não vejo razão para isso. Em nenhuma área. Em nenhuma área. E tampouco entendo essa distinção específica. Tá bom, você vai dizer, o empregado doméstico está dentro da casa da pessoa. O vigilante vai tomar conta da segurança do lugar. O cuidador de menor e de idoso está lidando com incapazes, né, com não sei o que e tal. Mas entrou o motorista rodoviário, entrou o bancário. O bancário é porque lida com dinheiro. E o caixa da farmácia e do supermercado não lida? Entendeu? E o cara que está no almoxarifado cuidando do estoque não lida com bens? E o cara que cuida de estoque de medicamento não lida com valores agregados elevados? E loja de celular? E joalheria? Então, não entendi esse troço aqui. Tô achando a jabuticaba esse troço. Vamos lá, agora de Curitiba, fala Ângelo Sfayer. O Ministério Público do Paraná vai recorrer ao Tribunal de Justiça contra a decisão que absolveu sumariamente a médica Virgínia Soares de Souza. A ex-chefe da UTI do Hospital Evangélico em Curitiba era acusada por crimes hediondos ao lado da equipe. Segundo os promotores, os acusados tiveram envolvimento na antecipação de 7 mortes. O juiz Daniel de Avelar, da 2ª Vara do Júri de Curitiba, argumenta que não existem provas suficientes para levar a médica a júri popular. Para o Ministério Público, as provas coletadas não foram analisadas da forma correta. 8h33. Careca de Saber, com Leandro Carnal. Tô curiosíssimo para ouvir a coluna do Carnal hoje, está gravada, o tema é inveja. E eu gostava muito, um amigo meu lá em Niterói que dizia, inveja é o mau hálito da alma. Boa essa. Vamos ver o que o Carnal diz. De todos os defeitos humanos, a inveja é um dos mais graves. Tanto que ninguém se orgulha de ser invejoso. A inveja é a incapacidade de olhar para mim e eu acabo olhando demais para o outro, ficando irritado, ficando magoado com a alegria, com a felicidade do outro. Diferente da cobiça, que é a vontade de ter o que o outro tem e que pode até ser positiva,
A inveja é um sentimento extremamente negativo, porque eu não invejo o que o outro tem, mas incomoda-me a alegria da pessoa ter. A inveja é o reconhecimento de um fracasso. Como diz sua palavra, invidere, invidere, eu não vejo, eu estou cego. E é por isso que Dante, ao falar da punição aos invejosos, Dante imagina na obra Divina Comédia que os invejosos terão no além seus olhos costurados, porque olharam tanto para os outros, que agora são obrigados a não ver mais. A inveja é o reconhecimento de um fracasso. A inveja nos torna amargos. A inveja nos torna infelizes, porque ficamos nos comparando e percebendo na felicidade do outro um obstáculo à minha. E ao invés de fazer com que eu vá para a frente, que eu caminhe, que eu melhore, que eu me torne uma pessoa mais significativa, a inveja desvia o meu olhar para o outro e passa a achar que a felicidade do outro é um obstáculo à minha. A inveja é um mal terrível, porque ela traz à tona a minha mediocridade. Pô, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Ai, cara. ai. Sabe que eu sempre brinquei com esse negócio de inveja e com o negócio da mentira também. Né? Mentira é um pecado, eu não sei o que, tem que punir. Eu brinco assim, você pega um escravo que roubou uma cota de leite dentro da casa grande. Chega o feitor lá, o capataz da fazenda, chicote na mão e diz: Preto, foi você que roubou aquele leite? Não. Ele mentiu? Mentiu. Como é que ele usou a minha? Mentiu para se proteger. Então eu brinco há muitos anos dizendo que a mentira se torna pecado na boca do poderoso. Na boca do oprimido, ele às vezes é uma defesa inevitável. Não tem alternativa. Vamos para casa, para nossos filhos. Né? Mas você fez isso? Não, eu não. Então, você pode dizer, ó, tem que corrigir esse defeito e tal, mas lançar a mão disso acaba sendo uma forma de proteção, de sobrevivência, né? Você está querendo dizer que o seu defeito é a mentira, não é a inveja? Não, eu ia chegar lá. Quanto à inveja, eu brinco também há muito tempo, dizendo assim, tem inveja boa e a inveja ruim. A inveja tal que é mau hálito da alma, né? É essa que o Karnal mostrou aí, né? Do rancor, da coisa ruim, né? Da coisa nociva, né? Do cara que fica olhando para os outros em vez de olhar para ele mesmo e tal. Né? Mas eu confesso aqui, eu tenho inveja do Cristiano Ronaldo. Eu queria jogar a bola que ele joga. Eu tenho inveja do Paul McCartney, tenho inveja da taxa de gordura da Gisele Bündchen. Tem uma série de livros chamada Plenos Pecados, não sei se você se lembra, 7 livros de grandes autores e cada um abordando um pecado diferente. A inveja é de Zuenir Ventura. E aí ele faz uma distinção entre inveja, cobiça e ciúme. O ciúme é medo de perder uma coisa que você tem. Você tem ciúme das suas filhas, da sua mulher, de algum sentimento. Cobiça é querer ter alguma coisa que outra pessoa tem e você não tem. E a inveja, segundo ele, é tão feia porque é quando você não quer que outra pessoa tenha algo. Ah, entendi. É a negação do outro. É a negação do outro. Não tem nada a ver com você. No outro, tá. Então entendi. Por isso então não tem. A inveja boa não é inveja, não, então. É tem outro nome. Segundo então eu tenho cobiça da taxa de gordura da Gisele Bündchen. Aí, entendi. Então vamos lá. E tenho inveja também, ou então cobiça da inteligência do nosso Karnal. Vamos lá. Horas 38 minutos, vamos direto pro alto. Seu caminho. Fala, Isadora Giovinazzo. Helicóptero da Band News FM agora sobrevoando a rodovia Anchieta. Lentidão para o motorista em São Bernardo do Campo, pelo menos do 22 ao 18. E mais à frente volta a congestionar do 15 até o acesso à Rua Vergueiro. Por enquanto, a condição para o litoral é boa. Começou a pré-venda do Samsung Galaxy S8 na Fast Shop. Garanta já o seu e ainda leve o novo Gear VR com controle. Não perca. Experimente já em nossas lojas ou acesse fastshop.com.br. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Todos nós. Mas para o Bradesco e para os brasileiros,
Mesmo nos momentos de hesitação, o que vale é dar o próximo passo. Foi assim em toda a nossa história. E assim vamos escrever nosso futuro. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Pra frente. Descubra o mundo com a Turkish Airlines, melhor companhia aérea da Europa pelo 6º ano consecutivo, partindo de São Paulo para Beirute, Tel Aviv, Atenas, Moscou, Bangkok, Seul, Tóquio, Xangai, Pequim e 287 outros destinos. Nós voamos para mais países do que qualquer outra companhia. Para mais informações, acesse nosso site turkishairlines.com. Turkish Airlines, widen your world. A travessia de balsa para um dos destinos mais procurados do litoral paulista tira a paciência de turistas e moradores. A espera para embarcar entre São Sebastião e Ilhabela pode chegar a 7 horas. Isso, 7 horas. Na madrugada, a saída da balsa tem um intervalo de 1 hora, mas durante o dia, as saídas ocorrem a cada 30 minutos. E isso não é suficiente para evitar a espera. Há 13 anos, o comerciante Ademar Simão de Jesus enfrenta o mesmo problema para entregar encomendas na ilha. Imagine quanto tempo ele já não acumulou esperando. Você fez as contas, hein, Ademar? Quase uns 6 meses aí de espera nessa fila da balsa. Os banheiros são precários, faltam bancos para os pedestres, além de proteção contra o sol e chuva, e os pés ficam encharcados. Em média, cerca de 6 mil veículos são transportados nessa balsa durante a alta temporada. Travessia de balsa é o único meio de transporte para quem chega e precisa sair de Ilhabela. Distância de quase 2,5 km, profundidade de cerca de 40 metros. E os grandes navios que passam por esse trecho não seriam barreira para a construção de uma ponte. Mas a proposta da ponte, além de ter um custo alto, desagrada a maioria dos moradores da ilha. Após a temporada, algumas balsas são retiradas para reforma. E isso acontece todos os anos. E é importante que se faça essa reforma para que a gente possa garantir a segurança do usuário. Ora, é o seguinte, se você quando tira as balsas para reforma, para manutenção, você afeta a regularidade do serviço, é óbvio que você tem que ter mais balsas, num número suficiente que te permita retirar aquelas que precisam de manutenção para o rodízio adequado, sem que o fluxo de atendimento seja prejudicado, né? Ponto. Depois também parece que não se dá alternativa a pessoas que queiram fazer a travessia em embarcações menores. Parece que a população também é atendida naquelas grandes balsas que também transportam os carros. Sim, as pessoas embarcam ali a pé. Por que não colocam pequenos serviços de ligação do continente com a ilha em embarcações médias? Sabe? Olha, o fato é o seguinte: nós estamos no século XXI. Outro dia anunciaram, semana passada, que localizaram mais um planeta com massa maior que a Terra, mas com condições de reproduzir a vida. De produzir vida, de ter vida, né? Mais um planeta. O homem está chegando às fronteiras mais distantes, jamais imaginadas e tal, medindo gases, medindo oxigênio, medindo a presença de água. Tem a tecnologia. E nós estamos discutindo aqui como é que faz para atravessar de balsa de uma ilha para um continente. Atenção, 2,5 km. No estado mais rico do Brasil e mais populoso. Não é que você está lidando com o advento de um vírus novo, uma bactéria, uma superbactéria, um evento climático, ondas gigantescas, terremotos, vulcões. Não, você está lidando com um bando de burocrata incompetente, de executivo incapaz, tá certo? Tratando como se fosse algo insolúvel, uma bobagem. Isso aí é uma bobagem, é uma ridicularia, não tem outro nome. Vou deixar Laurence Casagrande, presidente da Dersa, empresa responsável pelas balsas, ele reconhece que o transporte de pedestres precisa ser revisto, mas ele nega problemas mecânicos e espera que essa espera seja constante. Após a temporada, algumas balsas são retiradas para reforma. E isso acontece todos os anos. E é importante que se faça essa reforma para que a gente possa garantir a segurança do usuário.
Bobagem. Você pode garantir a segurança do usuário, fazer as reformas e ter um número de balsas suficiente para que isso não afete o fluxo. Não é verdade que as filas sejam uma fatalidade. A fila é uma opção do explorador do serviço aí. Seu caminho. Helicóptero da Band News FM acompanhando a saída da Zona Norte pelo corredor Norte-Sul. Caminho pesado na direção do aeroporto de Congonhas, pelo menos a partir já da saída da Praça Heróis da FEB, direto na sequência até a região da Avenida Paulista. Quem faz o trajeto na direção de Santana vem com boas condições. Quer viajar direto para Miami? Agora a Avianca tem voos direto saindo de São Paulo. Entre em avianca.com.br e viaje com a gente. Reduza drasticamente seus custos de suporte com banco de dados. Conheça a Rimini Street, líder global em suporte independente para banco de dados Oracle. Com a Rimini Street, você reduz seus custos de suporte e manutenção em no mínimo 50% e ainda eleva a qualidade dos seus serviços. Saiba por que as maiores empresas do Brasil e do mundo já escolheram a Rimini Street. Ligue agora mesmo para 5095-1562 ou acesse riminiresponde.com.br. Traga sua empresa para a Rimini Street. Será que dá pra simplificar essas palavras difíceis do seguro do meu carro? Ou se dá. Com a Use dá pra entender tudinho que você tá contratando e seu carro fica seguro na mesma hora. Dá pra tirar as dúvidas que tiver e é você mesmo que escolhe onde prefere conversar. No chat, no app, por telefone ou nas redes sociais. Por que não um seguro pro carro que você entende? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. Muitos ouvintes comentando esse assunto da balsa por aqui. O Gladson mandou mensagem, lembrando, e não é barato não, hein? Se você tenta embarcar com hora marcada, então, paga o triplo do valor da passagem por ali. Valeu pela sua mensagem. Informação das estradas, tem acidente na Castelo Branco, sentido São Paulo. A lentidão agora do 32 até o 25, trecho de Barueri, um acidente envolvendo um carro. Faixa da esquerda bloqueada, a gente não tem informações de vítimas. Ei, psiu! Você sabia que o seu imposto de renda pessoa física pode mudar o futuro de milhares de crianças do nosso estado? E o melhor, isso não vai custar nada pra você. É isso mesmo. Olha só, ao finalizar sua declaração, até 3% do seu imposto devido pode ser destinado para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é gerido pelo Condeca. Acesse www.condeca.sp.gov.br e veja como é fácil fazer a sua destinação. Governo do Estado de São Paulo. 8h47. Band News FM. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Bradesco. Com você pra frente. Em 1 minuto por aqui. No ar, um boletim da indústria brasileira. Sua empresa tem um projeto inovador e precisa de ajuda? Então é hora de se inscrever no edital de inovação para a indústria. São mais de 50 milhões de reais para desenvolver produtos e processos inovadores. E ainda tem o apoio de uma rede de institutos de inovação, como explica o gerente do Senai, Marcelo Prim. Esses institutos, eles têm não só um aporte tecnológico de equipamentos, mas também especialistas que possuem a habilidade de entender a demanda da indústria, da startup e de fato ajudá-los a transformar as ideias em novos processos, novas tecnologias, novos produtos que vão dar uma maior competitividade à indústria. O edital é uma parceria do Senai, SESI e Sebrae. Faça sua inscrição em senai.br. Você ouviu o Boletim da Indústria Brasileira. Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Acesse strar.com.br. Boemba Boemba, com José Simão.
Oferecimento Baltec, impermeabilizando e colorindo com a melhor tinta do Brasil. Excelência, roubaram minha caneta! Foi ele. Segunda-feira, Excelência. Cadê minha caneta? Devolveram. É só a gente botar a boca no trombone. Aí, ô, Rintim, majestade. Buenos dias, Boechat. Acorda, macacada. Você lembra, presidente Simão, que nos primórdios... Desde os tempos mais primórdios. Ah, não. Você cantava o tango, né? Lembra? Ah, o tango da segunda... A segunda-feira é um tango. É. Mas você parou de cantar o tango, hein, Porque Excelência? eu esqueci. Excelência, eu tenho Alzheimer, esqueci. Excelência, abemos piada pronta para ajudar a segunda-feira? Sim, caro Boechat. Piada pronta, direto do Rio Grande do Sul. Vereadora do PMDB de Esteio, presa por furtar barras de chocolate em supermercado. É viral. É viral, parece uma das provas do PMDB azul. Começa furtando barra de chocolate e acaba roubando a Petrobras. Então ela estava em estágio probatório, é? Estágio probatório. Olha, você vai fazer carreira no PMDB, como é que é o... Começa furtando barra de chocolate e acaba roubando a Petrobras. É assim. Aquela boca cheia de dente, tudo marrom. Não fui eu. Não, ela falou assim, eu não sei o que eu estava furtando. Eu falei, no Brasil o que importa não é saber, o que importa é furtar. É claro. Viva o PMDB de Esteio. Excelência, e o Pafoli? O depoimento do Pafoli, não é Pafoli, é Palofi, aquela língua pleda. Primeiro depoimento dele foi: as propinas eram para comprar pafoquinha. Gastei tudo em pafoquinha. E o Lula gastou tudo em falofa. E quando ele falou Odebrecht... Como é que foi, presidente? Odebrecht cuspiu na polícia inteira, no Moro. Foi o primeiro petista que cuspiu no Moro. Perdigoto nele. Agora você viu que... Palofi foi o primeiro petista que cuspiu no Moro. Agora é excelente, é o seguinte, ele se dispôs a entregar tudo, hein, presidente? A fazer uma delafão. Uma delafão, né? Com intérprete. Agora, porque ninguém entende nada. E ele disse o seguinte, ó, se o senhor quiser, passa lá em casa, que eu te recebo de penhoar. Penhoar é antigo, hein, presidente? Sim. Mas se o senhor não puder, manda um substituto, eu também recebo. Ele tá cheio de amor para dar, hein, presidente? Sim. Hein? Ele tá cheio de amor, de pafoquinha. Agora, ninguém entende muito o que ele fala. Não, né? Então aqui um ouvinte nosso sugeriu com um intérprete, o Cebolinha. Quanto foi a comissão que você recebeu do Odebrecht? Do Odebrecht, no Moro. Excelência. Eu já falei que o Palofi não é economista, é mágico, né? Tudo multiplica por 20. Ele não é mole, não. Não, ele é bom demais. É bom de conta, ele viu? É bom demais. Excelência, vem cá, e o imposto de renda, já declarou? Eu aproveitei o feriadão. Programão, hein?
Aproveitei o feriadão para declarar o imposto de renda. E como é que foi, presidente? Eu declarei assim, declaro que tô duro. Pronto. Mas eu vou declarar o quê? Um celular xing-ling com a tela rachada. Aquele tênis. Não, uma torradeira que eu comprei e um chinelão da Raider. Declaro que o Temer é um vampiro, que o Dória é um coxinha e que a vizinha do 77 está dando pro porteiro. Essa é a minha declaração. Agora eu faço ideia, é o seguinte, se tiver um 77 no prédio do Simão, vai dar encrenca. Não tem não, né? Só tem 6 andares. Excelência. Eu gostei muito aqui com um amigo meu preencher o quesito doações efetuadas. Como é que foi? 2 celulares e um tênis em assalto. E dependentes. Eu dou muito dependentes. Eu botei todos os políticos. Pronto. E do jeito que eu pago os juros, eu botei como meus dependentes o Itaú, Santander e o Bradesco. E um amigo meu perguntou assim: sogra declara como... Ele estava na dúvida mesmo. Ônus reais. Sogra declara como dependente ou ônus? Declara como karma. Excelência. Declara como assombração. Excelência, vem cá. Pois não, meu senhor. Abemos placa? Temos. Tá aqui. Placa direto do Rio Grande do Sul também. Maravilhosa essa placa. Tá aqui. Flávio Esportes informa. Clientes de 3 de maio e região, 10% de desconto. Deputados, senadores e presidentes, 2 a 5% de acréscimo. E o Flávio é bonzinho, viu? Porque eu tô achando pouco esse acréscimo. Eu botava aí uns 50% no mínimo. Agora, quem vai ser o ministro dos esportes no governo do PGN, presidente? O ministro do esporte, o Flávio. Hasta amanhã, Excelência. Tchau. Quer uma boa notícia? O prêmio Todo Dia continua na Telecena de Mães, mas agora duplicou para 20 mil reais diariamente. Você pode ganhar até R$1 milhão no Mais Pontos, R$500 mil no Menos Pontos e R$700 mil na Telecena completa. No Ganhe Já, você raspa e pode levar prêmios de até R$500 mil, 300, R$200 mil e muito mais. São mais de R$4,5 milhões em prêmios. Corre para Lotérica ou Correios. São 8h57, em 30 segundos tem Milton Neves por aqui. Grande mestre. Qual o segredo? Cansaço, estresse, falta concentração. Jovem aprendiz, desce tudo de novo. Onde vento faz curva, a farmácia lá tem Gerovital. Gerovital é um polivitamínico com ginseng que combate o estresse e o cansaço. Gerovital, revitalizante físico e mental. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Gerovital. Viva seu dia com Gerovital. Revitalizante físico e mental. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Gerovital é medicamento. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Telecena. A Telecena está mudando a vida de muita gente. Compre já a sua. E Macro, o seu melhor parceiro. Ricardo Eugênio Boechat, bom dia. Em 1963, naquele Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca, o senhor estava no Maracanã entre 240 mil pessoas? Bom dia. Quando? Em 1963. Não. 63 não. 63 não estava, não. Porque faz
22 anos que o Fla-Flu não acontece envolvendo uma decisão de Campeonato Carioca. E em 63, Boechat, 240 mil pessoas no Maracanã, o ponto esquerda, o jogo estava 0-0, 30% da torcida do Fluminense, 70 rubro-negros. 0-0, jogo acabando, Flamengo campeão. Aí sobra uma bola no bico da pequena área, pro Escurinho, ponto esquerda, que chegou 500 anos nas Laranjeiras, né? Maurinho, Tele, Valdo Escurinho, Mineiro de Nova Lima, deu uma bagaçada, 30% vibrou, gol do Fluminense. 70% rubro-negros quietos. Mas de repente eles explodiram, os torcedores rubro-negros, porque a bola apareceu milagrosamente na mão do Mineiro Marcial, Mineiro de Tupaciguara, um goleiro médico. Foi a defesa que o Nelson Rodrigues falou que não existia, controlando a lei da física, porque a bola marrom, ela sumiu o gol do Fluminense, de repente ela apareceu com o Marcial. E o Marcial pulou de forma esquisita e ninguém conseguiu entender aquela defesa. Foi uma defesa histórica e que realmente não estava no gibi. Mas esse jogo aí nunca vai ser esquecido. Faz 22 anos de lá pra cá, no entanto também, que Flamengo e Fluminense não decidiam o Campeonato Carioca. E vão decidir agora. Os campeonatos cariocas, Boechat, os campeonatos regionais, melhor dizendo, caíram muito de produção. Antigamente ganhar Carioca e Paulista era tão difícil quanto ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Hoje esses torneios viraram pré-temporada, mas ainda estão empolgando. Olha pra você ver, ó, deu Bavi, deu Atletiba, deu de novo Cruzeiro e Atlético e deu Ponte Preta. Há 40 anos meteram a mão na Ponte Preta, o Corinthians foi campeão em cima da Ponte Preta, 3 jogos em São Paulo, uma vergonha, e esse jogo vai voltar a acontecer. Romantismo, seu Boechat. Agora, no Gaúcho, bom, aqui em São Paulo nós tivemos a quebra dessa rotina que divide entre os 4 grandes as decisões dos estaduais, né? Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, entrou a Ponte Preta. No Rio Grande do Sul também tivemos uma quebra da tradição do Grenal, né? O Novo Hamburgo está na final, e no Rio não, no Bavi não, em Curitiba também não, né? No Paraná também não. Mas, enfim, é bom quando quebra um pouco essa hegemonia, especialmente em estados como Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, em que são, e Minas, em que são 2 sempre os que estão nas finais, sempre. O Rio Grande do Sul quebrou isso aí, entrou o Novo Hamburgo, vai decidir com o Internacional. Agora, também tem mais um exemplo bom, em cima do que você está falando, Pernambuco. O Salgueiro, o time que o senhor sempre perseguiu, o Salgueiro foi para a final do Sport, que ontem eliminou o time do Náutico. Então foi um domingo de grandes decisões. Mas a gente tem que saudar realmente a volta do Fla-Flu, porque esse é o mais emblemático, clássico do futebol. Bom, lembrando a volta dele decidindo o Campeonato Carioca. Porque depois de Fla-Flu, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, só dava rádio nacional no Brasil inteiro. Depois disso inventaram, depois de Fla-Flu, Bavi, Atletiba, Come Fogo, Ribeirão Preto, Grenal, Brapel, o clássico Brapel, que é o clássico Brasil e Pelotas, lá em Pelotas, o time que você está sempre elogiando. Meu Pelotas, Brasil de Pelotas. E o nosso querido Coelho, lá em Minas, quase chega lá na final. Mas empatou a primeira, mas perdeu a segunda. O RT de Patos de Minas também empatou a primeira com o Galo, tomou de 3-0. Mas enfim, foi muito legal. Mas a volta na Ponte Preta agora, a decisão do campeonato, 40 anos depois de 77. Esse jogo aí foi tão emblemático quanto o Fla-Flu de 63. Porque você sabia que a Ponte Preta, que é o time mais velho do Brasil, porque o São José, não, São José não, o time lá de São José mesmo, o time de Rio Grande, é o mais velho do Brasil. Mas esse time parou e voltou várias vezes. A Ponte Preta nunca parou. É o time mais velho do país. E a sala de troféus da Ponte Preta não tem nenhum troféu. A Ponte Preta nunca foi campeã de nada. E em 77, o Corinthians estava na fila desde 54, no torneio do 4º centenário. E fizeram a Macaca jogar aqui 3 vezes. E teve aquela expulsão polêmica do Rei, aquele negócio esquisito que até hoje... Esse jogo nunca vai acabar. E agora vai ter novo jogo Ponte Preta e Corinthians, 40 anos depois. Eu estou vaticinando o seguinte. Primeiro jogo lá em Campinas, domingo, vai ser 0-0. Segundo jogo no Itaquera Stadium, no minuto 77... Gol da Ponte Preta. E Ponte Preta campeã paulista. Olha, nossos ouvintes estão ligando para cá, lembrando que o último Fla-Flu decisivo no campeonato foi em 95, aquele gol de barriga do Renato Gaúcho pelo Fluminense, não é isso? Ué, mas eu tô lendo o UOL aqui,
Que há 22 anos que não diz Fla-Flu, que os dois não desciam com a Carioca. Mas 22 anos não remete a 63, né? Não, mas ele estava citando o maior público, né? Não, ele estava lembrando um caso mediúnico da defesa do goleiro do Flamengo, que a torcida do Fluminense comemorou o gol e a bola não tinha entrado, ponto. E lembrou disso. E muitos ouvintes estão dizendo, olha, depois disso houve um outro Fla-Flu decisivo, o último deles foi em 95, né? Então, 95, 5, 17, dá 22. Faz 22 anos. Não, mas eu estou dizendo que... Não, está claríssimo. Eu só estou esclarecendo para os ouvintes que esse episódio da defesa mediúnica, você não disse que foi a última decisão do Fla-Flu, você só lembrou dessa defesa mediúnica. O último foi exatamente esse aí de 95, com gol de barriga do Renato Gaúcho. Meu caro Milton Pitoniza Neves, um abraço para você e até amanhã. Um abraço, Boechat. Muito obrigado, hein? Tchau, Carlos Labigato. Tchau, Milton. 9-4. Band News FM em São Paulo, temperatura máxima prevista para hoje entre 24 e 25 graus. Vamos voltar para o alto? Daqui a pouquinho a gente tem informação do trânsito com a Isadora Giovinazzo. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Todos nós. Mas para o Bradesco e para os brasileiros, mesmo nos momentos de hesitação, o que vale é dar o próximo passo. Foi assim em toda a nossa história. E assim vamos escrever nosso futuro. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Pra frente. Agora sim. Seu caminho. Quanto a Isadora Giovinazzo. Helicóptero da Band News FM agora acompanhando a movimentação na Avenida João Dias. Próximo à Ponte João Dias, para quem segue na direção do centro, aconteceu há pouco um acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio. A faixa da esquerda segue nesse momento interditada. Começou a pré-venda do Samsung Galaxy S8 na Fast Shop. Garanta já o seu e ainda leve o novo Gear VR com controle. Não perca. Experimente já em nossas lojas ou acesse fastshop.com.br. Quem disse que você precisa ter milhas para emitir passagens? Com o Viagem Fácil, produto exclusivo da Smiles, você garante suas passagens e só depois pensa em juntar as milhas. É viagem garantida. Se você ainda não é cliente Smiles, acesse smiles.com.br e venha experimentar. É mais fácil viajar com a Smiles. As mudanças estão aí e a gente não pode ficar de braços cruzados assistindo a crise deixar nossa vida cada vez mais difícil. Empregado, empregador, todo mundo precisa trabalhar junto para o mercado ter mais vagas e o país ter mais crescimento. É urgente debater a legislação trabalhista e negociar para garantir direitos, criar benefícios e oportunidades. É uma conversa séria, afinal, é de trabalho que estamos falando. FEComércio SP, novas atitudes para um novo mundo. São 9h07. Boechat, ouça só essa história aqui, ó. Buracômetro. Moradores se juntaram e decidiram tapar um buraco por conta própria na zona leste de São Paulo. A nossa ouvinte Fabiana mandou aqui para a Rádio Band News FM fotos dos vizinhos que na manhã de sábado se juntaram para passar massa de asfalto em um buraco na rua Demerval da Fonseca, que é uma travessa da Avenida Aricanduva, ali na altura do número 8000. De acordo com a Fabiana, os moradores entraram em contato com a prefeitura várias vezes e, por causa da demora, decidiram fazer a reforma por conta própria. Nós fizemos isso por conta própria, porque sabemos que lá na subprefeitura existe uma fila muito grande de pessoas que estão aguardando serviços diversos. Então a gente não sabe mais o que fazer e vamos fazer o mínimo que a gente consegue, que é pelo menos aqui na nossa esquina. Essas fotos estão no nosso Twitter, né, no Twitter da @Rádio Band News FM. E pelo menos 4 pessoas, né, Boechat, operando as máquinas, passando a massa asfáltica nos buracos. Então, tirando uma onda, né? Tem que fazer assim. Fazer a gente vai entrar em contato com a prefeitura e pedir um posicionamento. Que posicionamento? Ela vai dizer o seguinte: registramos o pedido e tal, são 58 mil pedidos e tal. Eu sempre encarei com muita simpatia e estimulei em vários comentários aqui e tal, que as pessoas que puderem fazer coisas,
ainda que sejam coisas pelas quais nós pagamos já através dos impostos, mas que não são feitas, né, eu acho que a gente tem que fazer. Não porque me conforme com a ideia de aceitar um Estado, né, um poder público que só cuida de si, ou que cuida muito mal da gente, ou que cobra muito imposto e não nos dá nada em volta. Não estou conformado com isso. Mas enquanto eu discuto e brigo com ele para que ele mude de conduta, o lixo está na minha porta, o buraco está na minha entrada. Mal-estar é seu. O galho da árvore tombou em cima, entendeu? Uhum. Então, se você realisticamente esperar que o Estado faça, fique sabendo que ele não vai fazer. Aquilo que der para fazer, faça. Paciência, o que a gente pode fazer? Eu me viro ali nas coisas e tal, cada um pouquinho. É a mesma coisa do lixo, entendeu? Tem muita cidade aí que a prefeitura não está colhendo lixo, em outros estados está em crise, não sei o que e tal. Aí as pessoas vão jogar o lixo na rua. Ora, há uma maneira de reduzir esse dano para você mesmo, para o meio ambiente e tudo mais. Você faz a separação do lixo, o lixo que não for orgânico você guarda em casa por mais tempo, junta com os vizinhos e tal. Enfim, é preciso lidar com o fato de que o Estado brasileiro é um lixo realisticamente, né? Deixa eu fazer aqui um registro rápido. O Mauro ligou para cá, ele mora na Zona Norte e com outros idosos faz yoga no Horto Florestal. Ai, que delícia. E só que está dizendo o seguinte, acabaram com a lanchonete do Horto Florestal, acabaram com o trenzinho que fazia passeios lá dentro, acabaram com os barquinhos, acabaram com os pedalinhos, acabaram com tudo e introduziram a cobrança de estacionamento. Tem muito idoso que faz yoga aqui 3 vezes por semana. A única estrutura que eles estão, pequena que tinha de um lazer, uma coisa com os netos e tal, sumiu, lanchonete sumiu. E eles agora passaram a cobrar estacionamento, que é uma covardia, diz aqui o nosso Mauro, reclamando do Horto Florestal. É um parque estadual, vamos atrás do governo do estado, né? Seu caminho. Helicóptero da Band News FM acompanhando a movimentação agora no Cebolão. Difícil para quem deixa a Marginal do Rio Tietê, o trajeto na direção aí da Marginal do Rio Pinheiros. Caminho fica complicado para o motorista, até pelo menos o acesso à ponte Cidade Universitária. Quer viajar direto para Miami? Agora a Avianca tem voos diretos saindo de São Paulo. Entre em avianca.com.br e viaje com a gente. Tem gente que vê a vida sempre do mesmo jeito. E tem gente que enxerga outras possibilidades, com o novo Honda WR-V. Design robusto, exclusivo conjunto de suspensões, com mais espaço interno, faróis com luzes diurnas em LED e multimídia de 7 polegadas com navegador. Chegou o Honda WR-V, a vida por outro ângulo. Faça já um test drive. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Bem rapidinho, uma mensagem de ouvinte chegou por aqui a respeito de buraco em São Paulo. Bom dia, Boixá, aqui é Renato de São Caetano do Sul. Sobre buracômetro, há de se dizer que na Avenida Presidente Wilson aqui, os buracos estão diminuindo, tá? É que um está encontrando no outro e está ficando um só. Reparei, inclusive, que hoje tem vários buracos na calçada esperando espaço para entrar na rua. Tá? Essa avenida aqui não tem jeito. Sensacional. Forma de reduzir buracos pela metade. Pegue 2 e junte um só. Vira uma Como é que chama o nosso ouvinte aí? Vou colocar o nome dele de novo. Bom dia, Boixá, que é Renato de São Caetano do Sul. Grande Renato de São Caetano do Sul. Perfeita estratégia. Olha aí, tá aí a sugestão para os prefeitos, Renato de São Caetano do Sul. As ruas de sua cidade somam 4.000 buracos. Reduza para 2.000, juntando um com o outro, entendeu? É perfeita a sugestão. Obrigado, Renato. 9h12. Band News FM. Muito bem, tá terminando o programa, 9h13. O Barão vai almoçar hoje. Deixa eu mandar um abraço pro nosso Marcos Charles Passos. Tá em São Francisco, na Califórnia, ouvinte da Band News FM. Que máximo. Ele disse, olha aqui, ó, se vocês vierem pra cá, mandou um grande beijo, viu, pra a nossa ilustre, como é que ele chama aqui? Bigato Guel. Uou! Mandou um beijo para Bigato Guel. Nossa, é quase mulher gato. E disse o seguinte, olha, se vier para cá, tem casa, comida, vinho.
e cannabis. Opa! São Francisco é demais, né? Cidade linda. Grande Marcos Charles Passos, um grande abraço para você, querido amigo. Vai uma romaria para ir. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, deixa eu ver aqui rapidinho. Tinha separado coisinhas aqui, mas sabe como é que é, né? Velho, né? Esqueceu, né, Boechat? Por que será? Tal, deixa pra lá, né? Está lá longe. Me esqueci. Fica tudo pra amanhã, não tem problema, não. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela... Olha aqui, não lembrei. Tá aqui, achei. O nosso Wagner Bezerra escreveu um livro, O Segredo da Caverna, a fábula da TV e da internet, publicado pela editora Cortez. Eu que tenho filhas pequenas ainda, né? Temporãs, olha só, ele diz o seguinte: trata-se de uma adaptação do mito da caverna de Platão, que por analogia convida os públicos infantil e juvenil a refletir sobre o hiperconsumo de mídia, de games e correlatos. Olha, minha gente, quem tem filhos jovens, criança e tal, sabe do inferno que é você enfrentar a sedução irresistível dessa parafernália eletrônica que coloca a criança e o adolescente diante simplesmente do mundo. O mundo inteiro ali ao alcance de um toquezinho na tecla, no painel, na tela, etc. e tal. É difícil uma conversa sua ser mais sedutora que isso. É difícil o passar das folhas de um livro ser mais sedutor que isso. Não que não sejam, porque são. É difícil uma música, sabe, ser melhor que isso. Não, é aquela coisa feérica, insaciável, uma atrás da outra e tal. É o que ele chama de hiperconsumo de mídia, games e correlatos. Eu escrevi para o Wagner, dizendo: olha, Wagner, eu vou ler com muito interesse o seu livro, porque essa é uma luta que eu acho que eu e todos os pais de crianças da idade das minhas filhas e até mais velhos que elas e tal enfrentam, quando eles próprios não são vítimas também desse próprio hiperconsumo. E ele diz o seguinte, que a proposta do livro é baseada numa ideia chamada de mídia educação, como uma espécie de suporte para transformar o uso e o consumo de mídias de passivo e dependente em criativo e responsável. Vou dar aqui um exemplo com a minha pequena Valentina esses dias. Ela fica vendo os youtubers e não sei o quê. Uhum. Nossa, é uma com todo respeito, eu acho que são meninos e meninas que estão fazendo coisas e tal, procurando, correndo atrás. Alguns têm milhões de seguidores. E outras coisas, games e tal. E eu digo, vem cá, mas não tem nada que possa somar 2 e 2, sabe? Mostrar um outro horizonte, uma outra coisa. São vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos ensinando como é que tira meleca, sabe? Então, com uma coisa e tal. Nada contra, pelo amor de Deus, não joguem pedra. Eu quero dizer aqui que eu reconheço, reverencio, né, o sucesso dos youtubers, porque enfim, encontraram uma linguagem, encontraram um público, e é isso aí, vamos em frente, parabéns, nada contra, mas às vezes, não poucas, o conteúdo deixa muito a desejar. E não é muito a desejar porque eu quero que os caras estudem Platão com 8. Não, muito a desejar para a idade deles mesmo, de desafios minimamente com algum conteúdo e tal. Então, esses dias eu entrei no quarto da Valentina e ela estava assistindo aquele talk show do Jimmy Fallon. Ah, sim. Maravilhoso. Não sei porque eu não vejo e tal, mas ali sei que tem. Aí, por que você está assistindo? Porque aqui tem entrevistas com celebridades que eu gosto. É melhor do que determinadas coisas mentalmente paralisantes, entendeu? Então a proposta que o livro explora, O Segredo da Caverna, a fábula da TV, da internet, do nosso Wagner Bezerra, é a ideia de não, pelo que eu sei, não li ainda, não é que você vai simplesmente proibir. Não adianta fazer essa... Não vai ter sucesso. Não quero que mexa, não quero que veja, não quero que acesse. Não. É você trabalhar a tentativa de conteúdos alternativos. Conteúdos que possam dar algum ganho, né, a esta fixação
nas mídias modernas, nos games e nos seus correlatos. Em tempos de baleias azuis e assemelhados, diz aqui o Wagner Bezerra, em que crianças e jovens muitas vezes se veem despreparados para ficar frente a frente com ameaças virtuais, o livro propõe ferramentas e debates sobre este tema na família e na escola. Um abraço para o nosso Wagner Bezerra, muito obrigado aí pelo livro que ele me mandou. Minha gente, agora sim, 9h19, obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu volto a conversar com vocês amanhã a partir das 7h30 da matina. Não adianta tentar me segurar que eu volto. Tchau. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento STR Ar-Condicionado.